Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então mais uma disciplina, né? Sistema de Informação Gerencial. Hoje vocês estão tendo prova, então vou passar algumas informações, vou fazer uma revisão, na verdade, para vocês assim, muito mais informativa do Sistema de Informação Gerencial, né? Com tópicos principais, sem a aula atividade, a gente só vai fazer semana que vem a aula atividade 1, tá? Mas para que vocês já vão acompanhando e já vão se enturmando a respeito do tema de SIG, que a gente chama em administração SIG, Sistema de Informação Gerencial, em administração e em contábil, certo? Vamos ver então, sistemas de informações. Para o teu laudo, um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Tanto a administração como ciências contábeis utilizam muito a questão do sistema de informação, né? O sistema de informação nada mais é muito agregado, a gente já diz, além das informações, a tecnologia que nós vamos ver daqui a pouquinho. E isso, administradores e contabilistas, é essencial hoje a gente ter esse acesso junto às nossas empresas, às nossas organizações, enfim, aquelas pessoas que a gente está dando o assessoramento, certo? Sistema de informação, componentes de um sistema de informação. Então, um sistema de informação depende dos recursos de pessoal, hardware, software e redes para executar atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle, que convertem recursos de dados em produtos de informação. Isso é muito importante, né? Então, que a gente conheça o que é um hardware, o que é um software, né? Tudo isso a gente vai ver esse contexto hoje para que a gente realmente entre dali para frente nas próximas aulas ali, que é muito importante e a gente realmente utiliza muito e bastante essa questão, tá bom? Os sistemas de informação, eles são pertencentes às organizações, e apesar de acreditarmos que a tecnologia da informação esteja mudando as empresas e as organizações, na verdade trata-se de uma mão de via dupla, porque a história e a cultura das empresas também determinam como a tecnologia é e deve ser usada. Para você compreender melhor, veja essa pirâmide que relaciona pessoas, informação e tecnologia da informação. Tirei lá do livro digital de vocês, didático, muito importante, ó. Essa pirâmide retrata a relação entre pessoas, informações e a TI, tecnologia da informação, né? Então, vamos olhar junto a pirâmide ali, pessoal. Olha ali, ó. Para o sucesso do negócio, para que a gente atinja, e é isso que a gente quer, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, seja no nosso trabalho, seja nós sejamos gerentes, sejamos líderes ou sejamos colaboradores, nós queremos sempre chegar na mesma direção, que é o sucesso do negócio. E para isso nós temos que agregar 3 pontos fundamentais nessa pirâmide de informação, que é a informação, que é a TI, né, tecnologia da informação, e logicamente as pessoas que vão fazer tudo isso, né, que é o pessoal, são as pessoas, né, para que a gente chegue então no meio ali e consiga realmente o sucesso do nosso negócio, da nossa organização, tá bom? A gente vai esmiuçar muito nas próximas aulas, vamos lá. Importante então, aqui ó, muito importante, vejam, é importante reforçar que a informação é um bem da empresa e o armazenamento, arquivamento e segurança dos dados e das informações da empresa são itens cruciais quando tratamos de uma organização que utiliza um sistema de informação gerencial para gerenciar seu negócio. Afinal, sistemas de informação são muito mais do que computadores. Para usar os sistemas de informação com eficiência, é necessário entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. Além disso, é fato que um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta, sem dúvida nenhuma. Como é que a gente vai começar a detectar todos aqueles problemas existentes na empresa? Ou então a gente vê realmente se a nossa empresa está evoluindo, não somente na questão, vejamos por exemplo, de fazer um produto, mas muito também na questão econômica da empresa, como está andando. Então são vários mecanismos, processos, depois a gente vai ver várias ferramentas gerenciais que a gente vai poder usar aqui nesse sistema. Então é importante saber essa questão do desafiador que é o sistema de informação gerencial hoje dentro de uma
empresa, organização, certo? Para isso, eu me lembro que eu falei para vocês que a gente tinha que ter bem definido o que era software e o que era hardware. Muito importante, né? A gente fala de software, fala de hardware, mas será que a gente sabe realmente o que é isso? Vamos ver? Na categoria de software estão todos os programas operacionais e aplicações que tornam possível o funcionamento da máquina. Os softwares são responsáveis por fazer as ligações e enviar os comandos necessários para fazer com que cada hardware funcione. Os softwares são elaborados a partir de inúmeros códigos e customizados de acordo com as tecnologias dos diferentes fabricantes de computadores. Os sistemas operacionais são um exemplo disso. Sistemas como os famosos Windows, Linux, Android, são configurados de diferentes maneiras. Isso é um software. Outros exemplos são os navegadores, os antivírus, os programas de edição de textos, de imagens, de reprodução de vídeos. Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje. Qualquer outra aplicação no computador são denominados de software. Então, software, a gente sempre diz é um programa, é um sistema operacional. Sim, isso é um software. Então, tem que ficar bem definido isso, caros administradores, caros contabilistas, para que a gente entre na empresa e saiba diferenciar o que é um hardware, o que é um software, certo? O hardware agora, se o software, então, por sua vez, ele é praticamente, que eu posso dizer assim, a mente pensante do dispositivo, o hardware, eles são os itens físicos e tangíveis do dispositivo, desde o seu gabinete até as peças que o compõem, tangível, que a gente pode palpar, certo? Entre alguns dos hardwares, podemos elencar estes. O monitor é um hardware, uma memória a gente pode pegar, é um hardware, a placa de som, a placa de vídeo, o chip, o processador, o cooler, tudo isso são elementos de um computador, gente. Esse termo ele se aplica para todo tipo de equipamento tecnológico, incluindo celulares, smart TV, dispositivos de leitura como o Kindle ou wearables, né, que são os relógios inteligentes, por exemplo, né? Tudo isso são hardwares que nós podemos pegar. O hardware pode ter um software dentro? Sim, pode ter um software dentro. Mas o que a gente pode pegar dentro de uma tecnologia chamada de hardware. Resumindo aqui para vocês, para a gente matar e passar a régua. A hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como um conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o hardware é conhecida como arquitetura de computadores. Bacana, né? O software é a parte lógica, é a mente, aquilo que a gente falou, né, do computador. Software é a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas. Certo, gente? Bem claro isso, então? Então, para resumir, hardware é a parte física, software é a parte lógica. Da parte, por exemplo, vamos pegar sempre como a gente fala da questão da tecnologia, vamos pegar o computador, vamos fazer essa alusão ao computador aqui, para que a gente possa então definir o que é hardware, a parte física, e software, então a parte lógica do computador. Dados. Bom, vamos ver o que são dados agora, né? São todos os conceitos, pessoal, que eu vou passar para vocês aqui em 10, 15 minutos aqui, para que vocês vão simulando que a próxima aula a gente já entra realmente dentro do sistema de informação gerencial, muito bacana, dentro da nossa área realmente de atuação. Dados são um conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto com o qual são obtidas informações com o objetivo de adquirir benefícios. Existem dois tipos de dados, os dados estruturados e os não estruturados. Os dados estruturados são dados formatados, organizados em tabelas, linhas e colunas, e são facilmente processados. Geralmente é utilizado um sistema gerenciador, chamado de banco de dados, para armazenar esse tipo de dado. Um exemplo são os dados gerados por aplicações empresariais. Os dados não estruturados não possuem uma formatação específica e são mais difíceis de serem processados, por exemplo, mensagens de e-mail, imagens, documentos de texto, mensagens em redes
sociais. Um caractere, a gente ouve falar muito do caractere, muito em computador e muito também em aparelho telefônico, né? Hoje a gente tem ali os telefones smart, onde a gente consegue conversar, consegue largar caractere, consegue largar emotion, consegue, enfim. Vamos ver o que é um caractere, então, para vocês entenderem. Vai ser importante para frente entender isso, certo? Um caractere, no contexto da informática, é o nome que se dá a cada um dos símbolos, que se podem usar para produzir um programa de computador, bem como os textos e imagens apresentados na tela, quando se executa um programa em modo de texto, né? Tudo aquilo que eu falei. Às vezes, por um caractere, é uma mensagem que a gente está transmitindo. Existe muito isso em empresas ali, para que realmente a gente use códigos, até porque uma pessoa, quando chega de fora, realmente tenha que se habituar a saber o que a gente vem colocando, o que a gente vem se comunicando, de repente, com um determinado processo produtivo dentro de uma empresa, né? Importante isso, então, caractere. Vamos passar, então, certo, gente? Banco de dados, lembra que eu falei para você dos dados e os bancos de dados? Banco de dados ou base de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo, certo? Para que existe o banco de dados? Para que a gente vá lá e resgate esse dado que está armazenado lá e traga para a realidade, para que eu realmente possa criar alguma coisa ou então fazer um estudo mais aprofundado de determinada situação, determinado dado, então que lá esteja armazenado. Isso é um banco de dados. Vamos conversar um pouquinho aqui agora, então, que eu falei para você sobre TI, tecnologia da informação, que a gente fala muito, mas TI, o que seria TI? Pode-se definir TI como conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação, que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações, certo? Um exemplo bacana que pode se dizer disso é a questão, por exemplo, vocês estão vivendo a prova digital hoje, certo? Ela depende única e exclusivamente desse recurso aqui, chamado tecnologia da informação de TI. Por quê, gente? Porque a gente vai ter uma transmissão de dados de forma segura, com o código localizador de vocês, para que realmente vocês tenham o conforto de, se realmente acertaram 12 questões, terem lá 12 questões acertadas e assim gabaritar a prova. Tecnologia da informação, muito utilizada nesses processos, certo? O impacto da TI na informação das operações de negócios reflete nos benefícios como redução de custos, melhora da produtividade e geração de crescimento. E isso não é fácil. Implementar um novo sistema não leva a gerar crescimento no curto prazo ou determinado prazo, ou reduzir custos imediatamente em uma organização. A princípio, devem ser organizadas iniciativas em toda a empresa para alcançar as novas metas, como redução de custos, por exemplo. A tecnologia da informação desempenha um papel importantíssimo na promoção dessa iniciativa, ao dar impulso à comunicação e aumentar a inteligência de negócios. Lembrem-se, tá, pessoal? Os nossos recursos de hardware, olha só, vamos voltar um pouquinho, a gente falou de hardware lá, o que era, vamos ver quais são os nossos recursos. Olha só, dispositivo de saída. O que são os dispositivos de saída? São dispositivos que exibem dados e informações processadas pelo computador, também chamados de unidades de saída. No inglês a gente lê muito output, né? Que nada mais é do que entrada ou saída. Por outras palavras, os dispositivos de saída permitem a comunicação no sentido do computador para o utilizador. Exemplos: um projetor de vídeo, uma impressora, um monitor, uma TV usado como monitor, enfim, esses são nossos dispositivos de saída de hardware. Os nossos dispositivos de comunicação de hardware, um sistema utilizado para servir de suporte ou meio de captura de dados em condições de conexão com o computador. Qualquer meio, como por exemplo,
cartões perfurados, fita magnética, discos magnéticos, né? O antigo disquete, muita gente nem sabe o que é isso, né? Mas antigamente nós não tínhamos pendrive, nós salvávamos os nossos documentos num disquete, né? Mais ou menos desse tamanho, assim, pretinho, onde a gente inseria no computador e salvava ele, era um disco magnético, né? Podem ser considerados, então, tudo isso dispositivos de retenção de dados, ou dispositivos de comunicação, lá em hardware, porque são palpáveis, certo? Outro dispositivo de armazenamento secundário que a gente chama é o nosso habitual ali pendrive, ó. Na arquitetura de um sistema computadorizado, são os dispositivos que formam uma memória auxiliar, no qual se pode gravar e recuperar dados de forma permanente ou temporária, onde a informação permanece até ser modificada ou eliminada. Certo? Para conhecimento de vocês, tá, gente? Todos a gente sabe que já sabem o que significa isso, mas para esse conhecimento, para que a gente tenha uma boa disciplina de sistema de informação gerencial. Um dispositivo de entrada permite a comunicação do usuário com o computador. São dispositivos que enviam dados analógicos ao computador para processamento. Exemplos: teclado, mouse, caneta ótica, scanner, câmera fotográfica de vídeo, entre outros, né? Até botei aqui o exemplo do mouse e do teclado como dispositivo de entrada de recursos de hardware, certo, pessoal? Olhei toda essa parte estrutural com vocês, é o início do início realmente, né? Desculpa esse jargão, mas esse início ele é importante para que a gente tenha boas aulas lá de sistema de informação gerencial, né? Dado importante, informação. O que é informação? É a resultante do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação quantitativa ou qualitativa, quantitativa mais qualitativa, melhor, no conhecimento do sistema humano, animal ou máquina que a recebe. Certo, pessoal? Conhecimento. O conhecimento, gente, é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da sua experiência, aprendizagem, crenças, valores e insights sobre algo no decorrer da sua trajetória. O que é insight, pessoal? Ideias. Opa, surgiu uma ideia, né? A pessoa que detém o conhecimento é capaz de saber alguma informação ou instrução, e a mesma pode mudar comportamentos e auxiliar na tomada de decisão. Certo, gente? Bem como eu falei para vocês, hoje uma mini aula, na verdade, uma mini revisãozinha de conceitos para que a gente venha na nossa segunda aula do dia 18, né? A gente não tem ainda confirmado se aula presencial ou se aula ainda à distância, como a gente vem fazendo aqui com vocês, tá? Mas venham prontos, já que a gente vai trabalhar então a aula atividade 1, nessa partezinha aqui que a gente revisou, que é muito, muito tranquila de fazer. Já vamos fazer a aula atividade 2 e uma revisãozinha da aula, da teleaula também, para que a gente fique realmente bem sincronizado, né, nos nossos estudos, aí não nos aperte muito. Tá bom, pessoal? Espero que todos, se não fizeram ainda, que façam uma boa prova, né? A gente está sempre em pensamento com vocês, estamos sempre juntos. Precisarem de alguma coisa, qualquer dúvida, pode nos procurar então. Gente, muito obrigado pela presença de todos e até mais.